Muito obrigado pela coral. Agradeço o esforço. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós te agradecemos. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, neste meio do mundo onde há tantas pessoas, nós fomos chamados primeiro para sermos salvos. O Senhor nos discerniu deste mundo cheio de pecado. Dentro da sua igreja, onde o Senhor Deus opera. Senhor Deus está nos permitindo para que possamos obedecer e vivemos conforme a sua vontade. Agradecemos por toda a sua graça e condução. Desse último tempo que o Senhor Deus permitiu para nós, nós sabemos que esse dia é o último dia, estamos aguardando pelo novo ano. E também todos os irmãos que estão presentes aqui no retiro de inverno. Estamos refletindo sobre os dias passados. E estamos pensando em qual é o trabalho, o dever que temos para esse novo ano. Todas as coisas que ainda não pudemos ser obedientes, que não conseguimos realizar diante desse Deus, que nós possamos, dentro da nossa vida, o restante das nossas vidas, possamos viver dentro do Senhor, para o seu Evangelho, nos esforçando. Senhor Deus possa nos ajudar a cada momento mais. Que o Senhor permita esse tempo precioso para que nós possamos determinar em nossos corações. Que o Senhor possa estar no meio de nós, através da sua palavra, o Espírito Santo possa nos preencher e aperfeiçoar. As igrejas que estão pelo país, estão pelo mundo, que estão no meio da dificuldade, guardando a fé para pregar o Evangelho, todos os irmãos e irmãs, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Que através da mão de misericórdia o Senhor possa sustentar a todos. Através da palavra, através do poder do Espírito Santo, o Senhor possa estar nos ajudando. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, que nós possamos cumprir essa missão do Senhor. Para todos os evangelistas que estão pregando a palavra, os pastores, que o Senhor Deus possa estar junto deles. Para todos aqueles que estiverem no meio da doença, da dificuldade, que o Senhor possa cuidar de cada um e possa permitir o fortalecimento. E que nós, em nossas vidas, possamos viver mais para a glória do Senhor Deus, que o Senhor possa se lembrar de todos. Desse tempo do retiro de inverno, e nós todos realmente possamos estar diante da sua palavra. Agradecemos por esse tempo, que é a palavra que o Senhor nos permite. Essa grande missão que o Senhor tem permitido para nós, que nós possamos suportar e possamos assim ser conduzidos. Nesse tempo, a santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, qual o caminho que devemos percorrer, o que devemos fazer, que o Senhor possa nos ensinar. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Marcos, capítulo 16. Palavra de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ao 16, eu irei ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. O ano de 2023 está para se encerrar.
Então, eu sinto que o tempo está passando muito rápido. Daqui a pouco nós estaremos reunidos diante do Senhor Deus. Não é por isso que, quando o Senhor ele estiver retornando, nós todos estaremos diante do Senhor Deus. Então, primeiramente, as pessoas que receberam a salvação, todos os santos, e também nós cristãos que estamos vivos agora no momento. Somente os mortos irão ressuscitar, os vivos serão transformados. Então, iremos nos encontrar com o Senhor que vem no meio da glória. E nós iremos realmente louvar essa imensa graça. Nós iremos ter esse tempo oportuno. Assim como em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, já disse, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, o tempo do Senhor Deus é curto, é só um momento. Para nós é muito tempo, mas para o Senhor Deus é pouquinho tempo. E o que há de vir, virá. É isso que importa. Então, o Senhor realmente está vindo no nosso tempo e nós temos certeza disso. Então, quando nós vemos esses sinais, podemos saber que o Filho do Homem jaz nas portas. São sinais que se cumpriram antes da vida do Senhor, antes já se cumpriram por completo. É por isso que o Senhor já disse que há de se cumprir antes que essa geração se passe. Então, nós somos pessoas que estamos vivendo numa geração onde podemos observar todos esses sinais a se passarem, que é no nosso tempo. E é por isso que nós vivos, como Enoque, temos a oportunidade de sermos arrebatados. Então, nós temos a certeza disso. Então, durante um ano que se passou, que nós possamos evangelizar esforçadamente, nós vivemos uma vida dedicada diante do Senhor Deus. Então, nossos irmãos e irmãs que estão pelo mundo, que estão pelo país, realmente nós agradecemos a todos. Então, nesse último tempo, nós precisamos ter um tempo para pensarmos realmente como é que devemos agir diante do Senhor Deus. Então, durante o ano que se passou também, realmente o meu esforço, a minha dedicação, eu vivi esforçadamente. Mas será que ao ver do Senhor Deus, o quão bom eu fui? Então, porque se nós realmente pensarmos um pouco, nós precisamos pensar, será que não existem realmente muito mais repreensões do que elogios? Eu preciso agradecer diante do Senhor Deus por esse tempo que o Senhor Deus me permitiu. Então, eu penso que tem dois motivos porque o Senhor Deus ainda não veio para este mundo, que ainda tem pessoas que não receberam a salvação. O Senhor Deus ele quer permitir essa oportunidade para que recebam a salvação. Como em 2 Pedro, o Senhor já disse que a paciência do Senhor realmente é a graça que Ele tem nos permitido, porque o Senhor é como um dia fosse 1000 anos fosse um dia, Ele está aguardando. Pô. Então nós temos essa verdade. É por isso que o Senhor Deus ele deseja que muitos espíritos recebam a salvação. É por isso que Ele tarda em vir. E mais uma coisa, uma pessoa que recebeu a salvação, então como cristão, realmente tem pessoas que ainda não conseguem viver de forma adequada como cristãos. Então, para que nós possamos viver de forma adequada como seus filhos, eu acredito que o Senhor Deus está nos permitindo essa oportunidade. Para que nós possamos estar diante do Senhor Deus, sem nenhuma mácula, sem nenhuma imperfeição. Para que nós possamos receber esse elogio do Senhor Deus. Quando nós estivermos no meio da glória do Senhor Deus, o Senhor que nos salvou, realmente como é que nós poderemos nos encontrar com esse Senhor? O Senhor há de perguntar. Realmente eu morri na cruz por ti. Então eu derramei o meu sangue por ti. Mas e tu? Que fazes por mim? Com certeza ele irá nos perguntar. E é o momento onde nós vamos precisar responder. Como em João capítulo 21, versículo 15, o Senhor Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João,
Eu tinha um nome, Pedro, que o Senhor Deus havia dado para ele. Mas por que o chama de Simão? Porque o primeiro nome dele é Simão, mas o Senhor Deus deu o nome Pedro para chamá-lo. Então, durante 3 anos e meio, ele andou com o Senhor Jesus. Pedro aprendeu diversas coisas. Ele viu, sentiu, mas quando o Senhor Jesus foi levado, Pedro é aquele que estava seguindo, e depois ele fugiu. Então, ele é um homem que realmente disse grandes coisas, mas ele fugiu. Assim como todos os outros discípulos também fugiram. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, acredito que nenhuma outra pessoa realmente teria realmente crido no Senhor. Não, porque eles não iam saber se o Senhor Jesus morreu por nós, se morreu por si, se é o Cristo, o nosso Salvador. Então não tem uma evidência clara de que possamos crer nisso. Então, mas o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós. Ele ressuscitou para que nós possamos crer nele. É por isso que em Atos, realmente o Senhor Jesus, ele ressuscitou para ele dar realmente uma evidência para que possa ser crível para todos os homens. Então o Senhor Jesus já perguntou para Pedro, dizendo: realmente, Pedro, tu me amas mais do que todos estes homens? Então Pedro ele já disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor ele perguntou 3 vezes, e Pedro respondeu as 3 vezes de igual maneira, dizendo: o Senhor sabe todas as coisas. Eu segui o Senhor durante 3 anos e meio, mas eu realmente vou seguir o Senhor. Mas quer dizer que no final o quê? Ele fracassou. E depois ele disse o que? Senhor, eu realmente agora amo o Senhor. Então o Senhor ele realmente sabe todas as minhas coisas. Então o Senhor ele já disse: Pedro, realmente apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes. Quer dizer que ensinou para Pedro o que ele deveria fazer. Então Pedro é aquele que realmente sofreu pela igreja, sofreu pelo Senhor. Depois, por fim, em Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nós temos essa história de Pedro. Então o Senhor que nos salvou. Ele com certeza deve nos fazer a mesma pergunta. Então, tu me amas? O quanto que me amas? Então, se tu me amas, o que é que está fazendo por mim? E nós precisamos conseguir responder disso, realmente de forma exata, já que o Senhor, ele sabe todas as coisas. Então, o Senhor Deus, ele está nos permitindo a oportunidade, é algo que nós devemos agradecer. Então, o Senhor não ter vindo até agora, ter nos permitido esse tempo, é um agradecimento. É um tempo para podermos obedecer, é um tempo para podermos pregar o Evangelho. Então, nós precisamos agradecer pelo Senhor Deus ter nos permitido essa oportunidade para darmos glórias ao Senhor Deus, as coisas que não conseguimos realizar dessa vez. Então, se nós pensarmos agora, se nos falta somente um ano, durante um ano, o que eu vou fazer? Realmente é um tempo muito curto, mas eu preciso fazer o máximo que eu posso diante do Senhor Deus para receber esse elogio dentro do nosso coração. Que realmente nós fizemos o nosso máximo diante do Senhor Deus. Então eu tenho esse pensamento. Então, nesse tempo de retiro do inverno, realmente no exterior também estão realizando o retiro de inverno. Mas dentro do nosso país, internamente, então se nós olharmos para as estatísticas do retiro de inverno, então, os números de inscritos é por volta de 46.500 pessoas, então, que fizeram a inscrição, mas o total de pessoas que participaram foi de 47.000 pessoas.
Nós temos esses valores. Então, os jovens e os universitários, eles estão ali no local de retiro da Galileia. Então, claro que os universitários também são jovens. Então, por volta de 9.400 jovens estão se reunindo. É por isso que podem ver que aqui os assentos dos jovens estão o quê? Vazio. Então, se todos os jovens tivessem participado, realmente ia faltar lugar aqui dentro da nossa igreja. Então, mas no Japão também, dessa vez. Então, por volta de 50 irmãos estão participando. Então, também temos jovens da Mongólia. Então, dizem que por volta de 70 jovens estão participando. Então, lá também eles terão esse último tempo do retiro. Então, o retiro de inverno é um momento onde nós pensamos sobre o ano que passou para refletirmos, para também determinarmos em nosso coração realmente como iremos viver esse novo ano. Então, nós estamos vivendo nesse último tempo. Cada igreja, cada salão de culto, todos estão reunidos. E nesse tempo, realmente pela palavra, tudo está sendo transmitido online, então todos estão ouvindo, todos juntos, essa mesma palavra. E eu comecei a pensar, qual palavra que eu devo pregar? Então, mais do que uma palavra nova, sabe as palavras que eu sempre falo? Então, é uma palavra que todos conhecem, mas esquecemos. É uma palavra que não conseguimos colocar em prática. Então, o tema da palavra de hoje é a maior missão realmente do cristão. Eu quero pregar com esse tema. Então, o Senhor, Ele permitiu para todos os cristãos a sua maior missão, que nós podemos dizer que é a missão mundial. Então, na palavra que nós lemos, antes do Senhor subir aos céus, quando Ele estava com seus discípulos, antes de subir sobre o monte, Ele havia dito para os seus discípulos. Então, a palavra que Ele pediu a todos os seus discípulos é para que eles pudessem pregar o evangelho para todas as nações, para todos os povos do mundo. Como em Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor já disse que quando o Espírito Santo vier, somente Ele manifestaria o seu dom e eles iriam ser as suas testemunhas, desde Samaria, Judéia, Jerusalém, por todo o mundo. Então, o Senhor ele já havia dito que o evangelho ia ser pregado pelo mundo inteiro. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, o Senhor já havia prometido que ele haveria de enviar o seu Filho unigênito para pregar o evangelho para nos salvar. Então, o Senhor ele já cumpriu toda essa promessa da salvação. E depois que o Senhor ele partiu, realmente o evangelho foi pregado por todos os confins da terra, e junto com todos os santos, realmente o Espírito Santo está presente trabalhando com todos. Então, realmente, nós precisamos andar por todos os lugares para pregarmos o Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo, que deu uma volta pela Ásia e depois foi até a Roma, da mesma maneira, o Evangelho chegou para nós aqui na Coreia. Realmente já foi pregado por todo o mundo. Foi em Mateus capítulo 24. Realmente o Senhor já disse sobre esse Evangelho, que para que ele possa ser pregado por todo o mundo. Realmente vai ser pregado por todo o mundo. E assim virá o fim. Então, qualquer pessoa realmente recebeu a oportunidade de receber a salvação. Então, realmente o evangelho foi pregado por todos os confins da terra, e nós sabemos que nós estamos vivendo nesse último tempo. Então, o tempo que nos foi dado realmente ainda está em nossas mãos, mas não podemos dizer que é algo longo. Então, realmente, hoje, o dia também, realmente vamos pensar sobre a missão mundial. Então, todo ano é uma palavra que eu prego no retiro de inverno. Através dessa palavra, tem pessoas que se esforçam bastante
Tem pessoas que sabem, mas estão ocupadas no seu trabalho. Então não conseguem realizar o máximo para participarem dessa obra. É por isso que essa missão mundial, realmente nós precisamos usar o quê? Todas as nossas forças, precisamos colocar tudo em operação. Então realmente é uma missão mundial, onde nós precisamos usar todo o nosso coração, toda a força, não é? Quer dizer que você precisa colocar todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua vontade, para você assim fazer esse serviço diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele nos amou com toda a sua vida, com todo o coração, toda a sua vontade. Ele deu seu Filho unigênito para nós. Então, nós, por esse valor que nos foi dado, nós também precisamos fazer o nosso máximo. Então, nós obedecemos porque nós amamos. E dentro dessa vida de obediência, o mais importante é eu estar pregando o Evangelho. É por isso que quando nós falamos sobre a missão mundial, eu preciso pregar logo para todos. Então, a evangelização realmente foi o primeiro trabalho que o Senhor Jesus ele fez quando ele veio para este mundo. Vamos procurar a palavra de Marcos, capítulo 1, versículo 15 ao 14. Vamos ler primeiro do versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, quando realmente João Batista ele foi aprisionado, então o Senhor ele iniciou o seu trabalho nesse exato momento. Então, o Senhor, desde a região da Galiléia, que fica a parte norte de Israel, ele iniciou a sua obra. Ele já disse que realmente pregando o evangelho do reino de Deus, porque o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Quer dizer que está próximo a vinda do Senhor para fazer o seu trabalho. Então, o reino de Deus está próximo. O Senhor Jesus é o reino de Deus. Você aceita o Senhor Jesus, no seu coração é cumprido o reino de Deus. Não é por isso que o Senhor já disse que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então precisam compreender sobre o seu pecado, para que assim possam receber a salvação da graça de Deus. O Senhor Jesus, realmente, enquanto Ele fez o trabalho de nos salvar, a vida do Senhor Jesus, Ele se torna o exemplo da vida de todos os santos. O trabalho que o Senhor Jesus ele fez, assim como o Senhor Jesus o fez, todos os santos precisam fazer da mesma maneira. Como em João capítulo 13, versículo 13 em diante, nós podemos ver também que o Senhor Jesus, antes de ser capturado, ele lavou os pés dos discípulos na noite anterior. Então, isso é um formato de um servo que lava os pés do seu dono. E isso nós podemos chamar doulos, quer dizer que é escravo em grego. Então, um escravo, ele não tem o seu próprio desejo, a sua própria missão, a sua própria vontade, a sua teimosia. Nada disso é aceitável. Então, tudo é pelo seu dono. Então, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele disse: tendes em este mesmo coração, somente no vosso coração, porque essa é o bom grado, essa é a vontade do Senhor, o Criador. Então, o Senhor Jesus, ele não se fez como Deus, mas realmente ele se fez como servo. Então, ele não teve por usurpação querer ser como Deus. Ele se fez como homem, formato de homem. O Senhor Jesus não é homem. O Senhor Jesus é Deus que veio no formato de homem. E ele se sujeitou até a morte de cruz. Então, como um homem, realmente o Senhor Jesus que se sujeitou à morte. Ele morreu na cruz. Morrer na cruz quer dizer que ele se sujeitou por nós. E nós que recebemos a salvação, não simplesmente recebemos a salvação,
mas recebemos agora esse exemplo de como é que devemos viver. Então, o Senhor ele já disse como ele tem feito que nós também possamos fazer. Então, o Senhor, enquanto ele realmente nos salva, de igual maneira, todo o trabalho que o Senhor ele fez durante 3 anos e meio é um exemplo de vida para todos os cristãos. Ele está mostrando um exemplo de como é que devemos viver. Então, quando o Senhor ele veio, a primeira coisa que nós devemos fazer é pregar o Evangelho. Como o Senhor Jesus pregou o Evangelho, ele andou por todos os cantos pregando o Evangelho. E se olharmos em Marcos capítulo 1, versículo 35 também. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiu-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, expulsava os demônios. Então, se nós olharmos a vivência do Senhor Jesus, algumas vezes ele estava realmente a noite inteira orando. Então, para nós, o trabalho que o Senhor Jesus ele fez, realmente é a representação de que um homem ele pode fazer diante do Senhor Deus. Então, isso mostrou como exemplo para todos os santos que receberam a salvação. Então, realmente, de madrugada, se vocês não estiverem sentindo sono, não se esforcem em tentar dormir. Levantem e orem para verem. Então, eu também, de noite, quando eu tento dormir e não consigo dormir, eu levanto. Eu levanto, oro, leio a Bíblia, preparo a pregação. Então, realmente é o melhor momento para podermos prepararmos alguma coisa. Então, de madrugada também fazemos a oração de madrugada. Mesmo que não estejamos aqui todos juntos orando, mas cada um no seu lugar pode orar diante do Senhor Deus. Então, então Simão e seus discípulos, então, todos que estavam com Cristo, realmente todos eles disseram, Senhor, todos te procuram. Então, Senhor, todas as pessoas estão te procurando. Mas o Senhor Jesus, ele disse, vamos para uma cidade próxima. Então, já que eu já preguei aqui, então agora vamos para a cidade próxima, e ali também pregarei. Então, o Senhor Jesus já disse, eu vim para isso. Ele ter andado por toda a Galiléia, realmente é para pregar. Então, ele foi para uma outra cidade próxima. Então, o Senhor Jesus ele veio para isso. O objetivo do Senhor Jesus que veio para este mundo é para pregar o Evangelho. Então, o Senhor que veio lá das alturas da glória do reino dos céus, que mais alto do que essas estrelas que nós temos. Então, realmente, o Senhor ele foi enviado como missionário. E missionário é para poder pregar o Evangelho. Então, o Senhor Jesus ele andou por todos os lugares pregando o Evangelho. Então, enquanto ele andava pela Galiléia, ele pregou por várias sinagogas. Então, se nós olharmos em Lucas capítulo 8 também, vamos ver Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então, o Senhor Jesus ele andava de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ele disse, realmente o reino de Deus está próximo. Então, nós estamos vivendo num momento onde o tempo da graça está para se encerrar. Agora a vinda do Senhor está na nossa frente. Nós precisamos pregar sobre esse reino de Deus.
O Senhor Jesus, enquanto estava neste mundo, junto dos seus discípulos, realmente sem descanso, nós podemos ver que ele não tinha nem tempo para almoçar ou jantar. Realmente havia muitas pessoas que vinham para ele, e assim ele pregou o Evangelho. Assim como em Lucas capítulo 19, versículo 10, o Senhor Jesus já disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então quer dizer que ele veio buscar aqueles que estão perdidos. Esse é o objetivo do Senhor Jesus. Ele não veio simplesmente para morrer na cruz, mas ele mesmo também pregou o Evangelho durante 3 anos e meio. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 4. Vamos precisar procurar na palavra da Bíblia. João, capítulo 4, versículo 34. João, capítulo 4, versículo 34. E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Porque a ceifa recebe galadão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa ambos se regozijem. Então, se nós olharmos aqui o Senhor Jesus, da Judéia para a Galiléia, e ele passou pela Samaria, e lá é um deserto. Lá não tem nada. Então, o Senhor Jesus estava indo por lá e parou na frente de um campo onde havia um poço d'água. Os discípulos foram comprar comida na cidade. E o Senhor Jesus estava cansado, com sede, com fome. Então, os discípulos prepararam a comida e trouxeram para o Senhor. Disseram: Rabi, coma. Então, Senhor, e nós preparamos uma comida para o Senhor. Então, mas o Senhor Jesus já disse que ele havia comido de uma comida que eles não conhecem. E eles olharam ao redor e falaram: Uai, quem é que deu comida para o mestre? Ninguém. Então, o Senhor Jesus havia pedido água para uma mulher samaritana cheia de pecado. E essa mulher samaritana, depois que ela descobriu que o Senhor Jesus era o Cristo, ela esqueceu de até pegar água para o Senhor Jesus, correu para a cidade. O Senhor Jesus não conseguiu beber água, não comeu nada até aquele momento. Mas o Senhor Jesus já disse que ele comeu de uma comida que eles não conhecem, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se nós olharmos isso, é o momento onde o Senhor Jesus está mais cansado, com sede, com fome. Qual é a coisa mais importante aqui? Ele precisa de algo para se alimentar, não é? Mas o Senhor Jesus disse que ele tinha uma comida que eles não conhecem. E o Senhor Jesus já disse para eles: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o Senhor Jesus não estava falando da carne, da comida carnal. Como na palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 6, o Senhor Jesus já disse: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Tá, aqueles que querem fazer a vontade do Senhor Deus. Então, isso é da mesma maneira uma pessoa com fome, uma pessoa com sede, buscar comida e água. Uma pessoa que está com sede e fome de espírito, de justiça. Então, o Senhor Jesus, mais da carne, ele pretende fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou, que é do Espírito. Então, porque essa mulher samaritana, cheia de pecado, agora ela correu para Samaria. E daqui a pouco, aquela mulher que tem tanto de pecado, ela vai dizer para todos, dizendo: Vê, aquele que me contou todas essas coisas, se não é o Cristo. Então quer dizer que o Senhor Jesus haveria de pregar a palavra para eles e eles iriam receber a salvação. E isso é a comida do Senhor Jesus. Fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade dele? Então o Senhor ele já disse que ele não faz a vontade dele, mas a vontade do Pai que está nos céus.
Então, realmente, a vontade do Pai é para que todo aquele que o conhece, nele que ele pode receber essa salvação do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus veio fazer essa vontade do Pai. E para fazer essa vontade, ele está aguardando no presente momento. Então, maior do que a comida carnal, é isto? É por isso que ele disse para os seus discípulos: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Então, precisam passar 4 meses para colherem todas aquelas as plantações. Mas o Senhor Jesus diz: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa. Então está dizendo: olhe para os samaritanos que estão vindo fazendo fila. Olhem para eles. Levantai os vossos olhos. Então eu não estou falando dessa comida que precisa passar 4 meses para que a plantação fique madura. O Senhor Jesus está falando sobre essa plantação espiritual, esse fruto espiritual eterno. Que já está pronto para colher. Então o Senhor Jesus não morreu e nem ressuscitou ainda. Mas o Senhor Jesus já está dizendo antecipadamente de que ele haveria de morrer e ressuscitar. É por isso que, conforme esta palavra, se referenciando a essa palavra, ele já está dizendo para ceifar. Então nós podemos ver os ceifadores, eles pegam a sua foice e já se preparam para ceifarem. Então o Senhor ele cumpriu o trabalho da salvação. Então esse trabalho da graça do Senhor. Então, a pessoa que primeiramente compreende isso, prega para outra pessoa. Então isso é o trabalho do ceifador, uma pessoa que recebeu a salvação. Todos são ceifadores que estão ceifando esse fruto que está maduro. Então, se nós formos para o interior, nós podemos ver várias pessoas que estão ali para ceifarem, mas falta trabalhadores, então eles vão e pagam antecipadamente. Então, pagam antecipadamente para que essa pessoa venha trabalhar no campo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, não simplesmente recebeu a salvação, mas após a salvação, pelo Evangelho, agora ele precisa trabalhar. Quer dizer que ele já recebeu o valor de todas as coisas, o salário de tudo. Então, não tem como você trabalhar sem receber um salário. Então, da mesma maneira, se nós olharmos em Romanos capítulo 1, versículo 14 a 15, o apóstolo Paulo já disse: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, na Bíblia o Senhor diz para não ser devedor de nada, mas por que ele é um devedor aqui então? Então, ele está dizendo: E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então, ele é devedor disso. Então, nós precisamos que saber que nós que recebemos a salvação, nós somos ceifadores. Nós já recebemos o pagamento, agora devemos trabalhar, não é mesmo? Então, pense bem, se eu não trabalho só recebendo o salário, então eu sou o quê? Um estelionatário? Só recebi e fugi com esse dinheiro. Então, pensem bem. Então, você pegar, ceifar alguma coisa, e você cozinhar e comer, não é essa comida que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o Espírito. Então, realmente, quem ceifa e aquele que planta podem se alegrar todos juntos. Então, isso está falando sobre o fruto da vida eterna. Então, nós podemos colher o que foi plantado pelo Senhor Deus. Então, no campo, já está pronto para colher, ceifar as plantações no campo, as espigas que já estão prontas, já estão ali de cabeça baixa. Mas se eu não colher, vai estragar, vai apodrecer no campo, porque vai chegar o inverno. Então, quando chega a colheita, você precisa colher rapidamente. Então, se você não colher rapidamente, então tudo que nós temos trabalhado realmente vai se tornar em vão. Então, é por isso que o Senhor, realmente que morreu na cruz e cumpriu essa salvação para nós, nós precisamos pregar esse evangelho. Então, o Senhor, ele plantou, semeou, e nós somos aqueles que colhemos, que ceifamos o que foi plantado pelo Senhor. Então, no século XVIII, o evangelho era pregado fortemente lá na Europa. Na Europa, Estados Unidos, pelo mundo. Os irmãos moravianos também. Realmente, quanto que eles se dedicaram para pregar esse evangelho?
Então todos eles diziam, vamos ceifar o que foi feito pelo Cordeiro. Então quem é o Cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz. Então o trabalho que ele fez, o fruto que ele frutificou, vamos colher. Porque se nós não colhermos, vai se tornar em vão o trabalho do Cordeiro. Então é por isso, ceifar esse fruto para a vida eterna. Então nós somos ceifadores. Olhem para as pessoas lá fora, são várias pessoas que estão caminhando ali. Então, levantai os vossos olhos, olhai para o campo, vejam aquelas espigas, vejam aqueles frutos, tudo que está pronto para ser colhido. Então, o Senhor já perdoou os pecados deles para a eternidade. Então, agora, se nós compreendemos, nessa palavra do Senhor, recebemos a salvação, então, ninguém mais perece, agora não vai mais para a morte, para a perdição, agora se torna uma pessoa que vai para o céu. Então, isso não é uma verdade incrível? Mas essas pessoas não sabem de nada, buscam somente coisas visíveis. Depois de algumas dezenas de anos, elas vão cair para o inferno. Mas nós sabemos disso. Então, se não colher, tudo vai apodrecer. Então, da mesma maneira, se nós não recebemos a salvação, nós iríamos para o inferno. Então, é necessário dessa vida, desse fruto da vida eterna. Você precisa colher. Assim como em João capítulo 3, versículo 36, o Senhor já disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quer dizer que você vai para o inferno por não crer? Então nós sabemos essa verdade. Mas se eu ficar de boca fechada, não fazer nada, eu posso deixar de pregar essa verdade? Nós também, como Cristo, mais do que ficar pensando, como eu vou viver bem, como eu vou comer bem, em vez de eu buscar aquela coisa atual, a coisa real que é da minha carne de comer e beber, eu preciso pensar em pregar o Evangelho. Então isso se torna o nosso alimento, a nossa comida. Então a pessoa que dá a comida realmente é a pessoa mais bondosa, não é? Então nós precisamos pensar, realmente será o que é que nós estamos fazendo? Para aqueles espíritos coitados, miseráveis, como é que nós podemos pregar o Evangelho do Senhor Deus? Como é que iremos colher esses frutos para a vida eterna? Nós precisamos pensar nisso. É por isso que em João capítulo 5, o Senhor ele já disse que o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então o Senhor Deus ele fez o trabalho da criação desde o Gênesis. Todas as coisas, toda a criação já foi completa. O trabalho que o Senhor ele fez. Quando chegou no 7º dia, ele diz que encerrou. É o dia do descanso, de sábado. O Senhor já havia trabalhado muito e ficou cansado e foi dormir? Não, ele terminou o trabalho, é por isso que ele foi descansar. Ele descansou no 7º dia e no 8º dia ele fez o quê? Ele vai descansando continuamente. Então, porque o trabalho da criação terminou. Então, mas o Senhor Jesus disse que meu Pai trabalha até agora, como aparece no versículo 17. Quer dizer que até qual momento? Desde o momento que Adão pecou no Jardim do Éden. O Senhor Deus, ele criou o homem, que é o par do amor do Senhor Deus. O homem que foi criado para receber esse amor do Senhor. Mas ele pecou e morreu por conta dos seus pecados e delitos. Então ele perdeu o direito, a dignidade de entrar no reino do Senhor Deus. Ele já não é mais merecedor. Então, seja toda a preocupação, o sofrimento, a dor, ele vai viver nesse mundo. Então é por isso que o Senhor Deus, ele iniciou o trabalho de salvar o espírito dos homens. O que o Senhor Deus ele faz? O trabalho de salvar os mortos. Então, assim como o Pai vivifica os mortos, o Filho também. O Filho também faz o trabalho de vivificar os mortos. Então, o Senhor Deus que criou todas as coisas, que controla toda a história da humanidade. Existem muitos trabalhos que o Senhor ele faz. Mas dos trabalhos que o Senhor ele faz, o maior trabalho, o trabalho mais precioso, mais incrível, é salvar o espírito que está morto por conta dos seus pecados e delitos.
Então, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas e somente basta a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus tem poder. Mas quem salva o pecador não é somente pela palavra, não é somente pelo poder. Porque o Senhor Deus é justiça. Se o Senhor aceitar o pecador do jeito que ele é, o Senhor é injusto. Então, qual é o problema? O salário do pecado é a morte, é que Deus é justo, precisa ir para o inferno. Mas o Senhor, então, precisa pagar esse valor, porque o homem não consegue pagar, ele vai para o inferno. Então, para salvar o homem, por parte de Deus, precisa pagar esse valor do pecado. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, antigamente eles faziam por sangue de bodes e bezerros. Com Hebreus capítulo 10, já disse realmente o sangue de bodes e bezerros não pode mais expiar o pecado. Como é que um animal pode expiar o pecado do homem? Então, o homem precisa acabar com o pecado do homem, mas um homem sem pecado. É por isso que em Isaías capítulo 7, versículo 14, a virgem concebeu e dará à luz um filho. Então quer dizer que é realmente, porque se nós pegarmos um homem que é descendência de Adão, são pecadores. É por isso que não pode nascer o Senhor Jesus a partir do homem. É porque nasceu de uma mulher virgem. Então o Senhor ele enviou o seu Filho unigênito, com formato de homem, para cumprir toda a lei. E esse Senhor que não tem pecado, ele encarregou todo o pecado deste mundo nas suas costas. E agora ele precisa morrer para que o pecado seja expiado. E esse trabalho não funciona somente por palavras ou por poder. É necessário o sacrifício do seu Filho unigênito. Somente tem esse método. Não existe nenhum outro método maior do que esse. Então esse é o maior trabalho feito pelo Senhor Deus, que é salvar a todos enviando o seu Filho unigênito para morrer na cruz. Então, derramando o sangue. Então, ele venceu a morte e ressuscitou. Ele nos deu o testemunho de podermos crer no Senhor. Ele enviou o Espírito Santo depois, posteriormente. E nós fomos preparados para se tornarmos um povo, para entrarmos no reino do Senhor Deus. Nem o Senhor Deus não pode fazer um trabalho maior do que esse. Não pode fazer isso 2 vezes, somente uma única vez. Entenderam? Então, isso significa realmente salvar os espíritos que estão mortos por conta de seus pecados e iniquidades. E o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E agora as pessoas que receberam a salvação, agora para todos os cristãos, existe a maior ordem do Senhor. Existe a maior missão do Senhor, que é para ir pelo todo o mundo pregando o Evangelho. Então essa não é a lei, a ordem do Senhor Deus? Então você fala, mas isso é somente para os pastores, para os evangelistas, missionários. Como é que um crente ordinário como eu pode pregar o Evangelho? Não! O Senhor está dizendo para todos os cristãos. O método é um pouco diferente, mas o objetivo é igual. E em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, o Senhor Jesus disse, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quer dizer que quando você recebe a salvação, você se torna discípulo do Senhor Jesus? Se nós olharmos na palavra dos Atos, no Pentecostes, o Espírito Santo veio para este mundo e depois, quando o apóstolo Pedro pregou o evangelho, mais de 3.000 pessoas receberam a salvação. Quer dizer que o número de discípulos davam 3.000, mais 5.000 chamavam os salvos de discípulos de Cristo. Então, os discípulos são aqueles que ao receberem a salvação, eles aprendem a palavra do Senhor Deus, eles obedecem. Então, eles se tornam como o mestre, têm o mesmo destino. Então, ele disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, ela está
testemunhando, ela está confessando diante do Senhor Deus, dizendo: eu recebi a salvação, agora eu vou viver uma vida nova. Quer dizer que eu, pecador, morri, e agora eu vou se tornar uma pessoa nova. Então agora uma vida que era dedicada para mim, acabou. Então qual seja o problema, qual seja a tentação, a tribulação, quando eu morrer, a vida acaba. Então se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele já disse: eu fui crucificado com Cristo. Então, assim como Cristo foi crucificado, realmente o apóstolo Paulo já disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele morreu e foi sepultado com Cristo. Então é por isso que se nós olharmos, ele já disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora o restante da nossa vida é uma vida para vivermos com o Senhor. O Senhor vive em mim. O Senhor se tornou o dono da minha vida. É por isso que recebem o batismo. E eles precisam realmente ensinar para que guardem as coisas que vos tenho ensinado. Então você precisa receber a palavra do Senhor como ensinamento, você precisa guardar, cumprir. Uma pessoa que recebeu a salvação, que somos nós. Agora obtivemos a vida eterna, nos tornamos discípulos do Senhor Jesus. Agora Cristo vive dentro de mim. Agora eu preciso aprender a palavra do Senhor. E agora eu preciso cumprir dentro do meu coração. Até o fim da minha vida. Então o Senhor, Ele está conosco. E Ele vai estar conosco até o fim. Ele vai nos proteger, vai nos guardar, vai nos conduzir. Então, quando nós vivemos pelo Senhor, o Senhor Ele nos protege por completo. Quer dizer que é aquele que nos guarda. Se nós olharmos em Atos capítulo 8, então dentre os 7 diáconos, o diácono de Estevão, que não era nem apóstolo, ele pregou o evangelho fortemente. Ele foi para os judeus e disse: realmente o Cristo que vocês mataram, o Senhor Deus, ressuscitou. Então os judeus foram realmente murmurando, rangendo os dentes e mataram. Os ossos foram quebrados, sangue foi derramado. Então o que ele disse para diante do Senhor Deus? Pai, realmente agora meu espírito entrego em suas mãos. Então, Senhor, não faça o pecado deles cair sobre o Senhor. Então, todos eles são iguais diante do Senhor. Então, o Senhor Jesus morreu na cruz, muitas pessoas apontaram o dedo, muitas pessoas zombaram, mas o Senhor Jesus disse para não fazer cair o pecado para eles. Então, Estevão orou da mesma maneira, todos aqueles que matavam, dizendo que eles não sabem o que fazer. Ele não orou dizendo: Senhor, me vingue, não foi isso. Então, se nós olharmos em Jerusalém, realmente todos foram realmente bem espalhados em Jerusalém. Eles se espalharam porque eles ficaram com medo de morrer? Não, não foi isso. Então, em Jerusalém, todas as pessoas, realmente eles não tiveram medo de morrer apedrejados como Estevão. Então, eles, e se morrerem, eles vão viver junto com o Senhor para sempre. Mas por que eles se espalharam? Então, porque eles foram por toda Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, para pregar o Evangelho. Então, realmente, jogaram a pedra no Estevão como se uma pedra foi jogada na água, a água se espalha. Da mesma maneira, quando você joga uma pedra dentro de um vaso de água, espalha água, espirra água para todos os cantos. Então, quando houve essa perseguição em Jerusalém, então espalharam os cristãos por todo o mundo. Então, e aqueles cristãos são irmãos comuns. Onde quer que eles fossem, o evangelho era pregado. Então, por que o trabalho da evangelização acontece continuamente? Então, o evangelho, enquanto era pregado para todos nós, e não somente para os apóstolos, todos eles morreram nas igrejas iniciais, nas igrejas primitivas. Então, onde já se viu alguém vivendo em paz, tranquilo e só dormindo? Não foram só os apóstolos que viveram assim. Estevão morreu apedrejado. Muitos cristãos viveram a vida assim.
Então, nós estamos pregando um evangelho desses. Então, é a maior missão que nós temos. Então, e esse também é um privilégio que o Senhor permitiu para os cristãos. Então, quem é que vai salvar realmente as pessoas que estão indo para o inferno? Quem vai fazer o trabalho de levar esses espíritos para o céu? É o presidente? O presidente, com o poder dele, ele pode salvar uma pessoa? Então, não tem como. A pessoa mais rica não tem como salvar qualquer pessoa que seja neste mundo. Eles podem criar foguetes, mas não tem como. Eles não podem mandar ninguém para o céu com esse foguete. Então, se nós olharmos uma pessoa que é pecadora, vai para a perdição eterna, para o inferno. E o trabalho de pregar o evangelho também é o objetivo da vida do cristão. Então, assim como em Salmos 118, versículo 17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, não morrerei, mas viverei. Qual é o objetivo do cristão estar vivo? Então, esse ano tem algum apego por alguma coisa neste mundo? Vocês não conseguiram cumprir algum desejo? Vivemos por essas coisas do mundo? Na realidade, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ela fala, eu vou viver por mim, era melhor eu estar vivendo nesse mundo do que eu querer ir para o céu. Tu tente viver para ver o que acontece. Não é assim. Nós cristãos, especialmente, vamos para o céu. E é por isso que precisamos sofrer, precisamos sacrificar pelo Senhor. Mas quando o cristão vive em paz, na tranquilidade, em harmonia no mundo, então será que essas pessoas são os verdadeiros cristãos? Não, não são. Então, para que nós possamos receber essa glória com o Senhor, precisamos receber esse sofrimento também. Então, para a glória vindoura, nós sofremos. Então, o sofrimento é para a glória, por causa da glória que está por vir. É por isso que estamos vivos neste mundo. É por isso que Salmos 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Por que eu conto essas obras do Senhor? Por que eu estou vivo? Eu estou vivo porque eu não posso morrer? Eu estou vivo porque eu tenho algum apego neste mundo? Não, não é isso. Tem um trabalho a ser feito. O cristão, hoje também, pela madrugada, eu acordei e eu procurei essa palavra. E eu li essa palavra. E essa palavra continuamente ficou na minha cabeça. Então, qual é o objetivo? Qual é o motivo de eu estar vivo sem morrer? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Como em Salmo 66, versículo 16, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Essa graça, esse evangelho do Senhor, para que eu possa anunciá-la. É por isso que eu estou vivo, eu estou respirando. Meu coração continua batendo no momento. Para fazer o trabalho que o Senhor me deu. Então, eu estar vivo no momento. Então, não é para eu ganhar muito dinheiro, me tornar famoso, viver uma vida esplêndida. Essas coisas são as pessoas do mundo que desejam. Nós somos pessoas que não morremos e estamos vivos porque temos um trabalho a fazer. Um trabalho que o mundo desconhece. Então, o que quer, façais. O objetivo da vida é exato. E é por isso para que muitos mais espíritos recebam a salvação. Esse é o trabalho que agrada ao Senhor Deus, esse é o trabalho do Senhor Deus. Como em Mateus capítulo 18, versículo 14. Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus que um destes pequeninos se perca. Então essa não é a vontade do Pai. Assim como em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o Senhor Deus disse, somente assim como o Pai quer que todos os homens se salvem. Com a palavra de Tito, a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Então, a salvação do Senhor já foi permitida para todos.
Então agora porque a graça salvadora do Senhor Deus se manifestou a todos os homens. E agora nós precisamos anunciar essa palavra para todos. Porque as pessoas que não sabem estão perecendo, estão morrendo. Como é que ouvirão se não há quem pregue? Então, como em Romanos capítulo 10, versículo 14, como que pregarão? Como que ouvirão se não há quem pregue? Então realmente tem essa palavra do Senhor Deus que já foi feita, que é o Evangelho, mas se alguém não pregar, então como é que vão crer se não ouviram? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Então nós estamos continuamente orando, precisamos ajudar, conduzir para que essas pessoas ouçam o Evangelho. Através do trabalho do Espírito Santo, como nós recebemos a salvação. Então se não há quem pregue, se eu ficar com as portas fechadas, ninguém consegue receber a salvação. É por isso que como que posso deixar de pregar o Evangelho? E Lucas capítulo 15, versículo 7, digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a coisa que mais agrada ao Senhor Deus do que o pecador, realmente do que os salvos, é o pecador que se arrepende e recebe a salvação. Como nós podemos ver, o filho pródigo que voltou, o que o pai disse? Lucas capítulo 15, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aquele filho que estava longe, ele voltou. Realmente nós podemos ver que até a cevada, o boi cevado já foi morto, o bezerro foi morto para servir ao filho, para o retorno do filho. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu como um pequeno cordeiro para nós. O Senhor Deus sacrificou o seu Filho unigênito por nós para nos salvar. E isso agrada ao Senhor Deus. Então será que nós não devemos agradar ao Senhor Deus? Uma pessoa que recebeu a salvação, o que quer que faça. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Quando nós pensamos em Davi, nós temos dois triângulos que formam uma estrela de 6 pontas. E eles chamam de David Star, quer dizer que é a estrela de Davi. Se olharmos em Números capítulo 24, ele diz que uma estrela se manifestou de um canto a outro. Quer dizer que ele haveria de dominar sobre todo o mundo. Quer dizer que seria Davi que se manifestaria como rei, como um exemplo, uma sombra do Senhor. É por isso que Davi, quando se tornou rei, ele dominou todas as nações ao redor. Quando o Senhor Deus estava com Davi, ele venceu a Golias. Quem é que poderia lutar contra Israel? Ninguém conseguia lutar contra Israel. Ninguém conseguia guerrear contra Israel. Mas era um país tão pequeno. Então, se nós pegarmos os judeus que estão naquela terra agora, eles não dão nem em torno de 8 milhões. Se todos os árabes baterem neles, eles parecem que vão desaparecer por completo. Então, mas quem luta contra Israel, luta contra Deus. Assim como em José, capítulo 23, versículo 10. Realmente perseguirá 1000. Então, porque Deus luta por eles. Deus está lutando por eles. Mas o filho de Davi, rei de Israel. Então, pense bem. O filho dele, Salomão. Mas ele não chamou o nome dele de Salomão. Ele diz o quê? Palavras do pregador. Então, quando eu olho na palavra de Eclesiastes, o Salomão ele se chama de pregador e aparece 7 vezes, dizendo que ele é o pregador. Perguntaram para Salomão, qual é a sua profissão? Ele ser rei de Israel, isso é algo secundário. O trabalho primário dele, I am evangelist. Eu sou pregador. O Senhor Deus realmente permitiu para que Davi dominasse as nações ao lado. E quem permitiu para Salomão aquelas nações também foi Deus. Quem deu sabedoria para Salomão também foi Deus.
O trabalho que Salomão precisa fazer é evidenciar esse Senhor Deus. É por isso que ele disse, eu sou o pregador. Para nós que recebemos a salvação, se alguém perguntar para a nossa profissão, como é que nós vamos dizer? Ah, eu sou homem de negócios. Eu sou um homem que trabalha na minha empresa. Ah, eu tenho meu pequeno negócio aqui. Ah, eu faço trabalho braçal. Ah, eu trabalho na construção. Ah, eu vendo produtos. Mas, na realidade, tudo isso é algo secundário. O principal, o primário é você ser evangelista, pregador. Então, quando eu olho na Bíblia a palavra pregador, então em inglês ele fala evangelist. E eu sou pregador. Então, mas para ganhar dinheiro para pregar para o evangelho, eu trabalhei na rua, eu trabalho num emprego bom, eu faço os meus negócios. Então, tudo isso é incrível, porque eles vivem para o evangelho. Qual é o objetivo da nossa vida? É pregar. Então, o rei Salomão também, que é incrível. Ele também se diz realmente cristão. Então, quer que você esteja num estado menor, num estado realmente miserável, nós também continuamos sendo do Senhor, salvos. É por isso que nós não devemos esquecer dessa verdade. Se olharmos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor deseja que todos se arrependam. O Senhor simplesmente ficar esperando, vai acontecer alguma coisa? Não, nós precisamos pregar. A pregação foi Cristo, o Filho unigênito de Deus, que cumpriu ao morrer na cruz. Nós pregamos esse feito dele. No último momento, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. O que está consumado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus se encarregou de todo o pecado do mundo. E ele morreu. Ele pagou todos os pecados para sempre. O Senhor Jesus ressuscitou, venceu o domínio da morte. E agora, se você crê somente nessa verdade, nesse feito, você recebe a salvação. Então, o Senhor Jesus trouxe essa salvação para nós. Nós agora pregamos esta palavra. Se olharmos em João capítulo 20, versículo 26, o Senhor Jesus, depois que ressuscitou em 3 dias, ele mostrou as suas feridas nas suas mãos, nas costelas, e disse para os seus discípulos, paz seja convosco. Então, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, o Senhor Jesus recebeu o sofrimento da cruz e morreu. Ele cumpriu o trabalho da salvação, é por isso que foi enviado. Mas agora os discípulos, diante do Senhor Jesus, que ressuscitou, ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu cumpri o trabalho da salvação, vocês vão e preguem esse evangelho da graça. E ele assoprou para os discípulos. Disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Por que ele assoprou dizendo para receber o Espírito Santo? Lemos em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor ele fez o homem, ele assoprou fôlego de vida em suas narinas. Assoprou. O fôlego da vida. Então, em grego, em hebraico, ele fala que é o fôlego, a vida. Então, nós podemos ver que ele era um espírito vivo, mas ele pecou e morreu. Mas se olharmos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele diz, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Agora é o Cristo Jesus que ressuscitou. Ele diz, recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Mas a Igreja Católica ensina isso totalmente ao contrário, de forma errada. Eles dizem que para Pedro foi dado a chave dos céus.
Então, se ele trancar nos céus, vai ser trancada na terra, e se ele abrir nos céus, vai ser aberta na terra. Então, eles dizem que Pedro é o primeiro Papa. E Papa fez esse trabalho, mas já que é impossível fazer sozinho, ele divide o seu trabalho para as pessoas que o representam, que seriam os padres. Então, se ele disser que os seus pecados são perdoados, e se ele retiver, vai ser retidos? Então, realmente isso não faz sentido. Então, deu a chave do céu somente para Pedro? Então, o Senhor já disse, se realmente perdoados, os pecados serão perdoados. Então, quando nós pregamos essa verdade, os pecados são perdoados, recebem a salvação. Mas se deixarmos, o pecado vai ser mantido. Então, isso não é algo surpreendente? Então, como é que podemos deixar de pregar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Então, se foram enviados, como é que podem deixar de pregar? Então, é esse incrível trabalho que foi feito pelo Senhor Jesus. A graça do Evangelho, nós devemos pregar. Então, a pregação é para salvar o espírito que está morto. Então, o Pai, como ele salva os mortos, o Filho, ele salva quem quer. Então, se nós olharmos em João capítulo 5, versículo 25, em verdade, eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Quem ouvir a palavra da graça do Evangelho, pode ter o espírito vivificado. Quando nós recebemos a salvação, quando nós compreendemos a palavra do Evangelho, nosso espírito que estava morto, ele foi vivificado. Como em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele já disse, realmente nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos. Como em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu posso dar as costas, posso considerar pequeno o trabalho de pregar o Evangelho diante do Senhor Deus? Como em Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se eu der as costas para esse Evangelho, como é que eu posso fugir desse juízo? Se eu realmente recebi a salvação, ao receber a salvação, eu não pregar o Evangelho para as outras pessoas. Porque se o meu espírito é precioso para receber essa salvação, o espírito do outro também é. Uma tão grande salvação. Então, se eu não me atentar, realmente é um grande castigo diante do Senhor Deus. Porque uma pessoa que recebeu a salvação, ele dá as costas para esse trabalho diante do Senhor Deus, os outros espíritos, as outras pessoas vão para o inferno se eu não pegar. Então, nós somos pessoas que fazemos esse incrível trabalho. Então, o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todo aquele que nele crê. Então, realmente, eu posso ficar simplesmente guardando esse Evangelho do Senhor Deus e guardar somente para mim? E os meus familiares, meus parentes que não receberam a salvação? Nós estamos vivendo todos na mesma casa, chamamos de família, mas se essas pessoas não receberem a salvação, a vida deles vão para o inferno. Eu posso simplesmente deixá-los? Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Assim como em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, eles estão no destino de irem para o lago de fogo. Mas eles falam, vamos lá para a igreja. Ele fala, eu não quero. Então tá bom. É isso? Uma pessoa que for para o inferno, ela vai dizer para você, com certeza. Se você tinha essa graça da verdade, da salvação, exato na sua mão, de levar o Espírito para a salvação, você poderia ter me dito. Aí você vai falar, mas eu falei. Ele fala, não, você tinha que ter falado chorando, suplicando. Você não falou chorando para mim. Então como que você deve suplicar? Eu só vou ficar falando, precisa receber a salvação, senão você vai pro inferno, tá bom? É isso? Você precisa orar, orar. Não somente para os seus parentes,
para os seus vizinhos, para os seus amigos, todas essas pessoas que estão vivendo aqui ao nosso redor. Imagine se elas morrerem e forem para o inferno. Vocês já imaginaram quão medonho é o inferno? Tudo bem essas pessoas todas irem para o inferno? Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos das trevas e os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus. Isso quer dizer que você tira do poder do diabo para o poder de Deus. Assim também como na palavra de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele já disse: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por que tem medo? Tem medo do inferno, o medo de irem para a perdição eterna. Então nós precisamos fazer esse trabalho que o Senhor Jesus fez. É por isso que nós pregamos esse evangelho. Então, lá no terrorismo que aconteceu em 11 de setembro nos Estados Unidos, na central de comércio, as Torres Gêmeas, quando elas foram derrubadas, dizem que por volta de 3.000 pessoas morreram no mesmo instante. E ali haviam muitos bombeiros, mas os bombeiros não saíram daquele prédio porque queriam salvar as pessoas. É por isso que eles entraram correndo para dentro. E resgataram muitas pessoas ali. E os bombeiros que estavam ao serviço naquele momento, muitos morreram. Então nós todos somos pessoas que são salvas vidas. Sabiam disso? Somos o resgate. Então, para a evangelização do mundo, a missão mundial é a nossa maior missão. É o nosso objetivo de vida. Nós não devemos esquecer. Então, o cristão tem o objetivo de vida. Por que o cristão ele vive? Ele vive só porque não dá para morrer? Só para viver bem? Então, claro que nós pregarmos o evangelho não basta somente as nossas forças. Para pregarmos o evangelho, tem um trabalho que nós devemos fazer. É que nós, cristãos que recebemos a salvação, precisamos estar dentro da comunhão. E é por isso, se olharmos em Atos capítulo 2, em Jerusalém, quando o Espírito Santo veio para este mundo, haviam 120 que estavam orando, os apóstolos e os 120 pessoas. Eles pregaram o evangelho fortemente, com ousadia, confiança. Então se tornou 3.120 pessoas, né? Porque 3.000 pessoas receberam a salvação naquele dia. Se olharmos em Atos capítulo 2, versículo 20 em diante também. Então, todos aqueles que creem receberam o ensinamento dos apóstolos, estiveram em comunhão, compartilharam do pão, estavam louvando. Então assim, todos os dias foram somando o número de pessoas salvas. Então quer dizer que as pessoas receberam o ensinamento dos apóstolos, estavam orando. Então isso é a comunhão diante do Senhor Deus. Louvar, testemunhar, estar naquele meio junto, dizer que é onde o Senhor ele somava a cada momento mais. Se você não prega o evangelho, realmente não tem como somar. Então é pregado e essas pessoas que recebem a salvação precisam estar na comunhão. Como em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Eu não consigo, mas nós conseguimos. Eu não posso, mas nós podemos. Por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, até o mato que está queimando, se você espalha, para de queimar. Se você ajunta novamente aquele mato, ele vai começar a queimar novamente. Da mesma maneira. Nós sozinhos somos fracos, mas quando estamos juntos,
quando estamos louvando, quando estamos em comunhão, quando estamos cooperando, o Espírito Santo trabalha naquele meio como se fosse chamas. Então, nós estamos fazendo a missão mundial no momento, em 82 países diferentes. Eu estava pregando, então brigaram comigo que eu falei 22 países ontem. Então, 22 países são os países que eu fui. Então, mais são em 82 países. Então, as igrejas que estão lá no exterior, tirando as da Coreia, sem contar os da Coreia, as igrejas que estão no exterior, então dão por volta de 1.054 igrejas. Então, cada momento vai aumentando o número de igrejas. E nós estamos fazendo esse trabalho. Então, as igrejas realmente da Coreia estão tomando a frente, e a Coreia de Seul, Central de Seul, está na liderança fazendo esse trabalho. Nós da Coreia estamos fazendo esse trabalho. Isso não é algo incrível? É por isso que nós unimos o coração. Nós, através do poder que nos conduz, o poder de Deus, devemos agir. E para esse trabalho nós devemos orar. Então, o apóstolo Paulo pediu para que orassem por ele. Então ele pediu essa palavra do Senhor, para que ele possa pregar essa palavra do Senhor de forma exata. Então, para que pudesse ser aberto o caminho do Evangelho. Assim como em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, ajudando-nos também, vós com orações por nós, então com a oração de muitos. O apóstolo Paulo, realmente ele viu que essa graça do Senhor Deus, o dom, é preenchido por completo. Então é por isso que nós podemos ver que eu agradeço muito aos irmãos e irmãs, porque eles oram muito por mim. Então nós todos realmente devemos orar pelos missionários que estão lá fora. Que a oração se torna uma grande força. E assim também em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele já disse para nós, resplandecemos a nossa luz diante dos homens, para que as nossas obras boas glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Quer dizer que o cristão precisa ter uma boa obra exata diante do Senhor Deus. Então o cristão precisa seguir a verdade, precisa viver uma vida correta, boa, porque assim nós seremos a luz do mundo. Então, esse é o evangelho que nós temos, que mostra quão correto, exato ele é. É a maneira de comprovarmos. Então, mesmo que eu pregue muito bem o evangelho, se a vida estiver errado, as pessoas vão olhar e vão dizer, pode crer bem em você. As pessoas não vão querer crer. Porque a vida que nós temos, o evangelho é verdadeiro. Precisa ser comprovado com a nossa vida. As pessoas que não creem, elas ficam observando. Ficam observando para ver o que nós falamos, porque nós falamos, recebi a salvação, nasci de novo, preciso receber o Espírito Santo. E eles vão observando e vão vendo, quão verdadeiro é o que ele fala. Eles querem confirmar com a nossa vida. Eles ficam com os olhos abertos, observando. É por isso que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, ele fala, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vos observem. Quer dizer que nós precisamos dar glórias ao Senhor Deus. Quando nós temos recebido a salvação, tem muitas pessoas que nos odeiam. Tem pessoas que vão e brigam com a gente porque nós estamos ali com a salvação. Mas nós precisamos mostrar essa boa obra para que eles se envergonhem no dia. Para que eles possam perceber, eu estive errado. Tem muitas pessoas que nos xingam porque nós pregamos o evangelho. Tem muitas pessoas que não gostam porque nós pregamos o evangelho. Se nós olharmos para esses ditos cristãos também que estão frequentando a igreja do mundo, quando nós vivemos conforme a palavra do Senhor Deus, eles vão ficar nos observando, querendo conflito conosco, mas eles vão ver e vão falar, nossa, realmente eles vivem de forma correta. Eles vão cansar, porque eles veem que não tem nada de legal em nos ficar perseguindo porque não acha nada de errado. As pessoas que nos xinguem, mesmo que nos xinguem, cada momento mais o número de pessoas que recebem a salvação aumenta. Cada momento mais a missão mundial vai aumentando. As pessoas que sempre estavam murmurando contra nós, elas vão se tornando fracas e perecendo.
Então, se nós errarmos em algum ponto, eles vão se segurar nisso e nos derrubar. Olhem para os políticos. Quando o político tem alguma coisa errada, as pessoas vão e se mordem. Os políticos se mordem, um quer derrubar o outro. Então, nós, individualmente, um a um, se nós errarmos, pode ser que a nossa igreja toda seja blasfemada por causa disso. Então pode ser que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios por causa de vós. E é por isso que com as nossas boas obras, precisa se tornar uma grande força para diante do Senhor Deus, para evangelizar. E para pregarmos, nós precisamos ter o coração de querer pregar, não é? Que é a palavra que precisa estar dentro do nosso coração. Então não é somente os pastores, evangelistas que conhecem a palavra. Nós que recebemos a salvação, todos os dias precisamos ler, todos os dias precisamos ouvir, precisamos compreender, decorar. É por isso que o que nós pregamos é a palavra que está na Bíblia. Então na Bíblia diz que todos os homens são pecadores. Depois haverá o juízo, haverá o castigo. Então, mas o Senhor Jesus já levou todos os seus pecados. Agora, se você crê nessa verdade, você pode ser salvo. Nós precisamos pregar de forma exata para essas pessoas. Então, essas pessoas assim vão começar a pensar. É por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graças em vosso coração. Então, a palavra de Cristo precisa estar abundante dentro do nosso coração. Se nós começarmos a falar qualquer coisa do mundo, as pessoas observam e ficam falando, reclamando, falando, nossa, olha, ele está falando coisas feias, coisas sujas, coisas carnais. Então, tem pessoas que eles dizem que são salvos, mas se você encosta neles, ficam bravos e começam a xingar. Então, mas se a palavra estiver dentro de você, quando alguém te cutuca, alguém quer te ferir, o que vai sair para fora? A palavra. A palavra de Deus sai para fora. Assim como em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu preciso estar preparado para responder. Eu falo, eu não sei, vamos lá perguntar para o pastor. Isso também está bom, mas precisa ser melhor. Como? Você precisa conseguir falar por conta própria, dizendo, as pessoas vão olhar e falar, nossa, ele realmente conhece a Bíblia. Então, se nós aprendemos aqui na nossa igreja, um ano, você aprende muito mais do que aquelas pessoas que fizeram teologia, estudaram teologia. As pessoas que receberam a salvação realmente são muito melhores do que esses pastores aí no mundo que não receberam a salvação. Não é por isso. Para nós pregarmos o evangelho, tem um outro ponto importante. É o sacrifício do cristão. Se nós olharmos em João capítulo 12, versículo 24, o Senhor Jesus já disse, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele faz com que o seu filho unigênito morresse para que muitos filhos pudessem nascer. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido, quem é que podia receber a salvação? Olhem quantas pessoas que receberam a salvação através de apóstolo Paulo. Por conta de John Wesley, dos Estados Unidos, Spurgeon, J.R. Moody. Todos eles pregaram o evangelho até a morte. Quantos espíritos receberam a salvação? Então nós também somos esse grão na vida. Então nós, já que estamos vivos, é por isso que podemos morrer. Pense bem, como é que um grão morto pode morrer? Não tem como. O nosso tempo, os nossos bens, a nossa liberdade, a nossa felicidade, quando ela é sacrificada, como resultado, outro espírito é vivificado. Isso nós podemos experimentar do poder de Deus. Então quer dizer que nós precisamos do sacrifício do cristão. Como em Hebreus capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, congregasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu como um grão para que muitos pudessem nascer. Quer dizer que o Senhor dessa salvação, ele sofreu e era necessário que ele sofresse. Se o Senhor Jesus não tivesse sofrido todas essas aflições, como é que nós poderíamos ter recebido a salvação? E se nós não nos sacrificarmos, como é que alguém pode receber a salvação? Esse individualismo focado em você, nesse autocentrismo, como é que o Senhor Deus ele pode trabalhar?
Como em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33, o apóstolo Paulo já havia dito: como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então precisam buscar o proveito de todos, não o meu, para que todos eles possam, muitos possam ser salvos. O Senhor Jesus Cristo, ele não tentou se alegrar. O Senhor Jesus realmente pregou o evangelho, se sacrificou como um todo, assim como o apóstolo Paulo. Então nós precisamos buscar o agrado de muitos, de todos, para que muitos possam se salvar. Então a nossa felicidade, nossos bens, tudo precisa ser sacrificado. Pelo sacrifício, muitos espíritos podem receber a salvação. Existe esse trabalho diante do Senhor Deus. Lucas capítulo 16, versículo 9. Ele já disse: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos solterem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então esses bens que estão neste mundo da injustiça, que precisam ser utilizados de forma injusta neste mundo, agora precisamos usar para granjear amigos. Amigos da eternidade. É fazer amigos para esses tabernáculos eternos. Como em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O Senhor, ele se entregou por nós e nos fez seus amigos. Não existe nenhum amor maior do que este. O nosso tempo, os nossos bens, a nossa liberdade, tudo o que nós temos, nós precisamos sacrificar para fazermos amigos que entram para a eternidade. E assim nós iremos recebê-los. Então agora nós não sabemos realmente quem fez isso ou quem fez aquilo por mim, mas quando nós formos para os céus, nós vamos saber o que aquele irmão fez por mim. Que aquele irmão orou por mim, aquele irmão ele sacrificou seus bens por mim, aquele irmão ele depositou o seu tempo por mim. Se os irmãos não tivessem sacrificado, como é que eu teria recebido a salvação? Então com certeza vai se tornar assim. E é por isso que antes de eu terminar a pregação, eu quero pedir uma coisa para vocês. Para a missão mundial, realmente vocês se esforçaram bastante. Então, pela missão mundial. Realmente no ano passado também. Então, nós falamos sobre o escritório do Conselho da Missão Mundial. E através desse nosso escritório, só de oferta mundial, nós fizemos um passe de 63 milhões de reais. E esse ano precisa ser mais ainda. Então nós temos um trabalho gigantesco para fazermos. Então esse ano vocês todos se dedicaram, mas eu peço para que vocês se esforcem mais ainda nesse ano de agora, assim como do ano passado. Então os bens que nós temos é para salvar o espírito das pessoas. E é o melhor jeito de ser utilizado de forma preciosa. Então esse sacrifício que nossos irmãos eles fazem dentro da nossa igreja, nós estamos cuidando de forma exata, gerenciando muito bem para que não seja utilizado em vão. Então muitos irmãos se esforçaram até agora. Realmente o trabalho da evangelização continuamente se manifesta e o tempo que nós temos restante é muito curto, nós precisamos utilizar o nosso máximo. Nós precisamos entregar todas as nossas coisas para o Senhor, para que o trabalho do Senhor Deus seja feito. Assim como em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se não pregar o evangelho. E como Provérbios capítulo 24, se olharmos versículo 11 a 12 também. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Então quer dizer que é para fazer o quê? Para você salvá-los, não é para deixar. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta a tua alma? Você vai dizer, ele não tinha nada a ver comigo, eu não conheço aquele homem. Você vai poder dizer isso? Então, uma pessoa que morre, ela vai para o inferno. Você vai dizer para o Senhor Deus, Senhor Deus, eu não sabia que ela iria para o inferno. É isso? Então, uma pessoa, ela está doente, está para a morte, e você tem um remédio que pode curar qualquer doença. Você tem um remédio que pode curar qualquer enfermidade. Mas você simplesmente vai deixá-lo? Será que isso não é pecado? Isso vai se tornar um homicídio. Se você tivesse ajudado um pouquinho, aquela pessoa teria sido salva. Se nós nos dedicarmos um pouquinho, essa pessoa pode receber a salvação. Então, mas eu vou falar, não tem nada a ver comigo. Como assim não tem nada a ver comigo?
Então como que o Senhor que pondera os corações não vai saber? Então esse último tempo que nos foi dado. Então esse ano, já que o Senhor Deus ele não veio, eu acredito que o Senhor Deus não deve vir no ano que vem. Mas, a partir de amanhã se inicia o novo ano. Então vamos pensar que é a última oportunidade que o Senhor Deus nos deu. Vamos nos fazer ao máximo para pregarmos o Evangelho, entenderam? Então o Senhor ele disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Realmente todas as coisas que nos é necessária é nos dada quando nós pregamos o Evangelho. Se nós vivemos pelo Senhor, o Senhor ele vai nos permitir as coisas, vai nos preencher para que possamos viver pelo Senhor. O Senhor ele cumpre essa promessa. Então antes de estarmos diante do Senhor Deus, sem nenhum arrependimento, realmente sem termos nenhuma vergonha, nós não temos realmente nenhuma repreensão. Precisamos receber somente o elogio diante do Senhor Deus, de que fomos servos bons e fiéis. Como seria ótimo, não é mesmo? Então, antigamente havia um livro pequeno que eu havia lido. É um livro que se chamava Why? Por quê? Então, William Booth, da Inglaterra, fundador do Exército da Salvação, escreveu esse livro. E ele é uma pessoa que nasceu de novo. Ele, após a salvação, teve a experiência de EQM, experiência de quase morte. E ele foi para diante do Senhor. E ele viu exércitos de anjos passando na frente dele. E o Senhor se manifestou na frente dele. Em um formato glorioso, o Senhor estava na frente dele. E estava olhando com uma forma vergonhosa. E viu tantas pessoas que estavam ali atrás. E estava elogiando para todas aquelas pessoas. Mas não para ele. E é por isso que William Booth, ele ficou olhando aquele formato que o Senhor estava elogiando para os outros. E ele disse, Senhor, realmente eu adoraria que o Senhor pudesse me elogiar da mesma maneira. É por isso que eu quero dar toda a minha vida pelo Senhor. E ele viveu dando a sua vida pelo Evangelho. E assim William Booth, ele fundou o Exército de Salvação. Que eles chamam de Salvation Army. Então, lá na Inglaterra. Então, todas as pessoas que estavam corrompidas moralmente, ou seja, religiosamente, William Booth, ele vinha e pregava, palestrava sobre a salvação e pregou o evangelho fortemente pelas ruas também. William Booth é uma pessoa que realmente recebeu a salvação. Então, antes de ir para diante do Senhor Deus, ele disse, eu quero terminar o trabalho que o Senhor Deus me pôs para terminar. Então, ele disse que o Senhor disse da mesma maneira para ele. Então, se você fizer o trabalho que eu te dei, você poderá fazer parte desse rebanho que está recebendo os elogios. É por isso que ele fundou o Exército de Salvação. Eu li esse livro dele, a bibliografia dele. Então, mas o Exército de Salvação somente agora só está nas bibliografias. Não restam, não existem mais. O fogo já se apagou. Não existe mais esse exército. Mas agora o evangelho está onde? Está nas nossas mãos. Nós precisamos pregar agora. Então, de qualquer maneira, a vinda do Senhor está muito próxima. Então convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Como aparece em João capítulo 9, versículo 4. Então eu preciso fazer esse trabalho. Que a noite vem. Quando a noite vier, é uma noite onde ninguém pode trabalhar. Então, o tempo que nós temos, nós precisamos utilizar o nosso máximo. Precisamos pensar que essa é a última oportunidade que nós temos. Tudo bem? Então vocês já prometeram comigo. Então, primeiro, no início. Então, nós sempre falamos, esse ano eu quero viver de forma esplêndida diante do Senhor Deus. Mas vai chegando no final do ano, você já está ali como uma pessoa perdida. Não pode ser assim, tá bom? Nós precisamos fazer o nosso máximo. Nós precisamos ter um objetivo exato, uma missão dentro de nós, para vivermos pelo Evangelho até que o Senhor ele retorne. Porque assim, quando o Senhor ele vier, sem nenhuma vergonha, nós estaremos diante do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama.
Nós, quando ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor teve misericórdia de nós, teve pena, e o Senhor Jesus veio e derramou seu sangue por nós. Nós agradecemos por essa salvação que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós agradecemos por ter permitido para que nós não recebêssemos mais esse castigo diante do Senhor Deus. Que o restante das nossas vidas, que o nosso corpo, o nosso espírito, tudo foi comprado com sangue. É por isso que somos do Senhor. Agora já não existe mais ninguém que viva por si ou que morra por si. Todos vivemos ou morremos pelo Senhor. Que tudo seja para a glória do Senhor. Senhor, realmente tem muitos espíritos que ainda não receberam a salvação. Essa imensa graça do Senhor, que o Senhor possa permitir para que nós possamos manifestar. Que o Senhor Deus permita para que esse evangelho que vai ser pregado por nós seja de forma grandiosa, para que muitos espíritos sejam resgatados, seja no nosso país, seja no mundo, para que nós possamos fazer esse imenso trabalho diante do Senhor Deus, para que assim possamos dar glórias diante do Senhor Deus, nosso Pai. Quando nós estivermos diante do Senhor, possamos receber o elogio de que fomos servos bons e fiéis. Que nós possamos receber esse elogio, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.